Graça e paz, igreja. Uma boa noite para todos. Que o Senhor, mais uma vez, nos dê graça para ministrar a igreja dele, porque nós somos igreja do Senhor, templo do Espírito Santo. Que o Senhor cada dia mais nos fortaleça, nos dê discernimento para falar da palavra dele, falar dos ensinamentos, e que nós aprendemos a ouvir, a caminhar através da palavra de Jesus. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho de um grande ensinamento que eu aprendi lendo Lucas capítulo 9. Só quero ler com vocês só 2 versículos, o 53 e o 54. Lucas capítulo 9, 53, 54, que diz assim a palavra do Senhor: mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Na realidade, eu queria ler só o 54, mas para fazer essa junção aqui, que é uma pergunta, né? Os 2 discípulos que estavam com Jesus, eles perguntaram a Jesus se não queria que eles orassem aos céus para que descesse fogo do céu. É interessante que às vezes nós lemos a palavra de Jesus, nós falamos que somos servos de Jesus, aqui no caso deles estavam do lado de Jesus, e eles estavam aqui com o coração voltado para que toda aquela aldeia ela fosse consumida. Historicamente, o texto nos diz que Jesus, quando ele se dirigia a Jerusalém, né, para cumprir aquilo ao qual havia sido determinado para a vida dele, né, e Jesus ele ia com a grande comitiva, e ao mandar eles na frente era para avisar ao povo daquele povoado, né, que iam a grande comitiva, e aquele povo ele não recebeu. Todos nós sabemos que o povo judeu eles não se davam bem com os samaritanos, sabia que há uma disputa, havia uma rejeição de ambas as partes aqui. E é interessante que a gente lê, a gente aprende e a gente às vezes não consegue ver o Senhor manifesto na vida de muita gente. Eu não estou falando na tua vida, eu não estou falando na minha vida, eu não estou falando na vida de ninguém, mas eu estou querendo dizer na vida de todos. E muitas das vezes, às vezes a gente não fala, mas a gente quer que a palavra de Deus ela faça morada no nosso coração e ela nos incomode de uma tal maneira, porque a finalidade da pregação, a finalidade do exame da Escritura é nada mais, nada menos do que imitar o mestre. E imitar o mestre é ser igual ao mestre. E é interessante que várias passagens que nós temos vai dizer para mim, para você, que Jesus ele manifestou a graça dele, e esse momento aqui era o momento de manifestar a graça de Jesus. E ao ser rejeitado, os 2 discípulos ele queriam que descesse fogo do céu. E hoje o que eu mais tenho visto é pessoas fazendo as suas postagens, esquecendo muitas das vezes que são servos do Senhor, esquecendo que a nossa ideologia é Cristo, que o nosso mestre é Cristo, que o nosso grande ensinador é a Escritura, que é Cristo. A palavra de Deus viva e eficaz, que nos regenerou e tem poder para regenerar qualquer pessoa que for alcançada por ela. E é interessante a gente pensar nisso, porque nós vimos grandes opiniões aí e pessoas brigando, discutindo assuntos que às vezes até prejudicial ao reino, não agrega nada, como aqui.
Muitas das vezes nosso coração está voltado para isso. Queres que desça fogo do céu? A pergunta é, para mim e para você nessa tarde e noite, as nossas decisões imitam as decisões de Jesus? Porque quando eu leio as Escrituras, eu vejo que lá em Lucas, capítulo 22, 50, quando vieram prender Jesus, um dos discípulos de Jesus, ele corta a orelha do servo do sumo sacerdote. O nome desse servo é Malco, está lá em João 18:10, e você vai ver que em João 18:10 também diz que foi Pedro que cortou a orelha do servo, né? do soldado que veio prender Jesus. E é interessante que, ao continuar o texto, você vê que Jesus ele para tudo, mete a mão na orelha, cola a orelha do servo e, sabe, dá uma grande resposta para mim e para você, que ele veio para difundir a graça. Sabe, mas muitas das vezes nós não entendemos a graça de Jesus manifesta dele mesmo, porque quando Tiago e João ele perguntam ao Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumir? Parece que eles ali estão do lado de Jesus, mas tá tendo uma inversão de valores. Parece que Jesus estava ali e Jesus dependia deles para descer fogo do céu. Mas é interessante que Jesus ele diz claramente para ele, Jesus, porém, voltando, verso 55, Jesus, porém, voltando, o repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Um grande ensinamento para mim e para você, e a pergunta que vem nesses textos, é que esses homens eles foram à frente, eles foram preparar, sabe, para uma comitiva chegar naquela aldeia e se revoltaram, ser rejeitado. Irmão, Jesus ele foi rejeitado em várias ocasiões. E Jesus ele só deixou ensinamento para mim e para você. Jesus ele foi crucificado com 2 ladrões. E esses 2 ladrões, um deles falavam, sabe, tá em Lucas 23, 43, um dos 2 salteadores ali falava, criticava Jesus, e o outro, ao ponto do outro falar, rapaz, nós estamos aqui porque nós merecemos estar aqui, mas ele nada fizeste. E lá no 23, 43, ele fala para Jesus, ele roga para Jesus, hoje quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus fala que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Às vezes nós esquecemos disso, que a graça manifesta através de Jesus Cristo, ela é grandiosa. E graça, sabe, a graça de Jesus é um favor imerecido que nem eu e nem você merecíamos, mas é a graça, por isso que fala graça, favor imerecido. Porque muitas das vezes nós achamos que eu mereço, mas o outro não merece. E o que eu tenho falado constantemente nesses 20, 25 minutos é que nós temos que repensar o que nós discutimos, porque a gente esquece que Jesus, ele, na caminhada dele aqui pela terra, ele libertou pessoas, ele salvou pessoas, ele curou pessoas, e a gente tem que começar a orar para que as coisas mudem conforme a vontade do Senhor, não conforme a minha vontade, não conforme a vontade de Tiago e João, não conforme a vontade de Pedro, que desembanhou a espada, não, mas como a vontade do Senhor. Que o Espírito do Senhor, ele resplandeça em nós, ele faça morada em nós, e realmente nós exalemos o bom perfume de Cristo. Sejamos sal e luz no meio das trevas. Demos um bom exemplo não só com pregação, mas que passamos a viver a pregação falada, passamos a viver a pregação lida, exposta, sabe, às pessoas. Passamos a não só
expor as Escrituras, mas vivenciar aquilo ao qual nós expomos para as pessoas. Porque é muito fácil falar, o problema é viver. E o que está se precisando nesse momento é que os servos do Senhor vivam realmente aquilo que tem pregado e aquilo que está escrito nas Escrituras. Não é momento de clamar a Deus que mude, e que tire, que prenda, o que faça, e que corte a orelha, que faça aquilo, que desça fogo do céu. É momento de clamar ao Senhor, porque a misericórdia dele chega ao coração de pessoas ao qual estão precisando que a misericórdia dele chegue. É o momento da gente clamar a Deus para que pessoas que estão sem alimento, chegue o alimento na casa dessas pessoas. É o momento de clamar a Deus de pessoas que estão sem um teto para morar, que pessoas que têm o poder de mudar, sabe, a estrutura, não a estrutura espiritual, mas a estrutura secular a qual nós vivemos. Essas pessoas tenham, sabe, o olhar voltado, mas um olhar voltado pela misericórdia e a graça de Deus, uma ótica vista como a graça de Deus expelida aqui, como o Senhor vê, sabe, não com a ira de querer dizimar uma aldeia, não com a ira de querer dizimar cidades, não uma ira de querer guerrear, tirar quem está no poder, porque quem somos nós para querer que quem saia, quem entra e decidir quem seria o melhor, porque o Senhor, Ele tem o melhor para mim e para você. O Senhor, Ele tem o melhor para a nação dele, para o servo dele. O Senhor tem o melhor para todos nós. Esse é o momento, sabe, de clamarmos ao Senhor para que a graça dele manifesta através das Escrituras seja pregoada, sabe? Mais à frente você vai ver no 57, 58, 59, 60, 3 homens pedindo ao Senhor, falando com o Senhor. E é interessante que no 57 diz assim, Indo eles caminho afora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, a raposa tem seus covis, as aves do céu os ninhos para os filhos. Mas Jesus lhe respondeu, a raposa tem seus covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Seguir a Jesus. Muitas das vezes nós não sabemos aonde nós vamos estar. Jesus, ele caminhava. Jesus, ele diz para mim e para você, sabe, hoje você está aqui, amanhã você vai estar lá na frente. Mas olha o que ele diz no 59. A outro Jesus disse, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. A minha função e a tua função é pregar o reino de Deus. Pregar que o reino de Deus está próximo. É o que fala lá em Mateus 28. Ide e pregar o evangelho a toda criatura. A minha função e a tua função é pregar a palavra de Deus. E a pergunta que volta para mim e para você, nossas decisões têm imitado Jesus? As atitudes têm imitado Jesus? Têm imitado o Mestre? Sabe? Porque todo mundo tem uma desculpa. Toda hora nós temos a desculpa. E Jesus diz, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Olha, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Pregue a palavra de Deus. E ele diz assim no 61. Outro lhe diz, seguir-te-ei, Senhor, mas deixe primeiro despedir-se dos da minha casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tenha posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amado, você é servo ou serva do Senhor. Você foi chamado para pregar a palavra de Deus. Você foi chamado para vivenciar o Cristo vivo, ressurreto, aquele ao qual foi crucificado e ao terceiro dia ressuscitou. Você foi chamada para confiar naquilo que você pregue, vive o que você pregue. Sabe, esse desejo de inimizade não existe, não pode existir dentro do meio do teu coração. Nós não podemos ser partidário nem de A e nem de B, o nosso partido é Jesus Cristo. Nossos olhos têm que estar fitos em Jesus. Sabe, eu tenho que falar isso, não tem como não falar isso, porque nós temos visto
muitas manifestações a favor de A ou a favor de B, contrário a A, contrário a B. Eu aqui não estou do lado de ninguém, eu estou do lado de Jesus, aquele que me resgatou, aquele que me salvou, aquele que mudou a minha vida e aquele que tem o controle da história da minha vida na palma de sua mão. Aquele que me ama, como eu falei e falo sempre, que enviou seu filho por amor de mim. Aquele que, sendo crucificado, ele diz em Lucas 23:34, contudo Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram a sorte. Parte A que eu queria repetir com vocês. Contudo Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. No momento da crucificação, no momento ao qual ele estava no madeiro, ele olha para o povo que chicoteou, que cuspiu, que fez tudo que barbárie que você possa pensar. Que talvez nós, com certeza, nós não suportaríamos um décimo do que ele suportou. E se nós tivéssemos o poder que ele tinha, nós dizimamos todo mundo. E ele diz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. O que tem que estar no meu coração, no teu coração, que eu fui chamado para seguir Jesus. Que eu fui chamado para pregar a palavra de Jesus. Que eu fui chamado para viver a palavra que eu prego. E se eu prego o amor, eu tenho que viver o amor. A gente tem que aprender uma coisa, viver e pregar não é ser conivente com o erro das pessoas. Pregar Jesus não é ser conivente com o erro das pessoas. Porque às vezes a gente prega e fala que tem que viver o que Jesus nos ensinou, as pessoas já levam para o lado da conivência. Não seja conivente, seja servo, seja uma pessoa madura. Entenda que Jesus não negociou em nenhum momento, não negocia a palavra de Deus. Sabe? Seja servo. Tem autoridade naquilo que você lê e naquilo que você prega, mas a autoridade não é para humilhar, a autoridade é para você fazer as pessoas entender que você crê naquilo que você prega, que você acredita e vive aquilo que você prega, que você ama aquilo que você prega e que você ama aquilo que você lê, que é as Escrituras Sagradas. Que as Escrituras Sagradas fazem parte da tua vida, sabe? Por quê? A gente tem que aprender que a violência foi a maior violência praticada a Jesus ao ponto de ser crucificado. E ele perdoou aquelas pessoas. E nós, por muito pouco, nós temos rancor dentro do coração. Temos mágoas que nos consomem de uma tal maneira que nós não conseguimos perdoar as pessoas. E Jesus aqui ensina que ele estava ensinando que a graça é a coisa mais importante na vida, sabe? De um servo do Senhor. Graça, favor imerecido, perdão. Foi o que eu e você alcançamos na crucificação. Perdão. Perdão através de uma pessoa, de um Deus santo, maravilhoso, que não precisava passar o que ele passou por mim e por você. Mas ele passou em obediência ao Pai, para que eu e você fôssemos reconciliados com o Pai, para que o Pai fosse glorificado através da vida dele e para que eu e você fôssemos regenerados. É muito lindo falar de Jesus. Então aprenda e aproveite esse momento ao qual você está na sua casa, que você não está saindo, para refletir através das Escrituras. E você pedir ao Senhor, como eu tenho pedido, Pai, coloque no meu coração para que eu chegue à estatura de dizer, Pai, perdoe porque ele não sabe o que está fazendo. Perdoe porque ela não sabe o que está fazendo.
A gente está vivendo esse momento aí de crítica, esse momento de que muita gente tão perdida e não sabe o que está acontecendo. E a gente vê postagens, a gente vê opiniões, a gente vê pessoas que uns falam para ficar em casa, outros falam que queriam trabalhar, outros botam a família, outros fazem um vídeo disso, um vídeo daquilo. Mas só quem está passando, só você sabe o que você está passando. Só eu sei o que eu estou passando. Mas uma coisa eu vou sempre repetir, vou sempre dizer. A graça manifesta de Jesus na minha vida tem sido maravilhosa. O que Ele tem feito na minha vida e o que Ele não tem deixado eu passar. E o que eu passo, e quando eu olho com o olhar dele através das Escrituras, eu vejo a graça manifesta dele na minha vida, que não tem me faltado nada. E quando eu ligo a televisão, que eu vejo que tem pessoas passando necessidade, a pergunta é: o que eu tenho feito para contribuir com essas pessoas que estão numa situação pior do que a minha? Eu tenho agido como Jesus? Eu tenho agido como as Escrituras me ensinam? Porque criticar é fácil. Pedir para Deus descer fogo do céu, ó, que maravilha, desce fogo do céu, dizima todos aqueles. Será que eu não estou no meio daqueles que deveriam ser dizimados? Ou eu me acho melhor do que as outras pessoas porque a graça ainda não alcançou essas pessoas e essas pessoas não têm o olhar ainda voltado para Jesus? Cuidado com as suas opiniões, porque você é um servo e uma serva do Senhor. Melhor você guardar sua opinião para você, porque talvez a sua opinião não está agradando o seu mestre. Pergunta primeiro se a sua opinião está agradando o seu mestre. Depois pergunta a você mesmo se a sua opinião e as suas decisões estão de acordo com a palavra que você prega. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor derrame sobre você a graça e que cada dia mais você possa estar no centro da vontade do Senhor. E que cada dia mais nós possamos viver conforme a vontade e o querer do Senhor. Que Deus te abençoe.